Tá gravando! Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2022. Estamos aqui para a penúltima conversa desse ciclo de estudos, o penúltimo chat, o penúltimo livro, o penúltimo passo desse ciclo de estudos passo a passo. Caminhamos um bocado. Nós vamos então hoje conversar sobre o último livro, o penúltimo livro, Sou Dois, e encaminhar para o último livro, para o último passo. Muito bem. Hoje nós vamos falar basicamente sobre autoobservação, que foi o que o livro Sou Dois veio tratar tanto. Como eu já falei, esses 3 últimos livros que nós estamos estudando, o 3 Passos da Cura Psicológica, agora Sou Dois e Pensamento no Divã, que será o próximo, são livros preparatórios para a fase de práticas. Então, vocês estão tendo assim um reforço pedagógico sobre o que vocês vão praticar na fase de práticas. Sou Dois, a gente falou sobre admitir, muito importante admitir. Nesse aqui a gente está falando da autoobservação, da necessidade de se desdobrar, de se entender como dois, observador e observado, para fazer o processo de autoanálise. Então, vamos conversar sobre isso hoje. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, a gente conversa. Algumas dúvidas e perguntas vocês escreveram, postaram no grupo da tarefa. Então, vou começar por lá. Não foram muitas dessa vez, mas tem algumas. Então, eu vou começar lendo as perguntas que foram postadas na tarefa, chamando as pessoas que fizeram a pergunta aqui para conversar, e quem tiver assunto dentro da pergunta do colega, fica à vontade, a gente vai esclarecendo e conversando tudo. Beleza? Então, eu vou abrir aqui a página com as perguntas. E vocês vão ver uma luz aqui mais forte por conta da luz na tela. Pá, pronto. Iluminei. Atingi a iluminação. Eu vou começar pela pergunta da Thelma. Thelma, você fez 2 perguntas, Thelma. E eu vou começar pelas suas 2 perguntas. Pode levantar a mão aí, Thelma, para você poder falar, se ficar alguma dúvida, isso. Tá me ouvindo, Thelma? Tô ouvindo. Eu estou ouvindo, tá? Muito bom, Thelma. Alô? Sim, Ferrari? tem um delay. Oi, Ferrari, Thelma. tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Tem um delay da minha voz para a sua e tem um delay da sua voz para a minha. Então, se a voz chegar um pouco atrasada, é por isso. Ok? Tá. E o local que eu tô também, Ferrari, é muito ruim de internet, sabe? Eu tô aqui num local... Tá. Eu tô até bem perto aqui da internet para ver se melhora a transmissão. Isso, perto do roteador, né? Vamos fazendo o possível. Tá. Você leu aí a minha pergunta, né? Eu vou responder agora e a gente vai conversando, tá bom? Tá bom.
Eu Pode escolhi a ler. sua pergunta, tá, eu escolhi a sua pergunta para começar, porque ela é uma pergunta, as suas duas perguntas voltam lá no primeiro livro que a gente leu, que foi A Ciência do Óbvio. Então, Exatamente. provavelmente não ficou claro, então a gente conversa sobre isso, vamos ver se a gente consegue esclarecer. A Tá. pergunta ficou assim, a primeira delas. Qual a diferença entre óbvio e despertar da consciência? Beleza? Beleza. A resposta é nenhuma diferença. É duas maneiras de dizer a mesma coisa. Quando algum aspecto da sua natureza existencial ou da sua natureza humana ou do seu funcionamento pessoal ficam óbvios para você, é porque você despertou a consciência para isso e está consciente. Tá. Era isso. Eu estava com isso na cabeça. Eu queria ouvir isso de você. Acabou de ouvir. É, sabe quando você fica. Porque se é óbvio, sabe, se está óbvia a coisa, se não tem questionamento, então você está consciente. Quer dizer que lá no começo, ela, para o meu entendimento, você deve ter ouvido o meu áudio, né? E eu fui comparando com as minhas experiências, o que é óbvio para mim, dentro das minhas experiências, né? Eu até coloquei entre desenhar que eu uso a mente e pintar que eu não uso a mente. É como se tivesse óbvio, eu sei que está ruim, sei que está bom, então eu vou fazendo. Beleza. E foi isso. Eu vou para a E a próxima. outra, tá. A outra ficou assim, ó. Qual é a diferença entre estado de não pensar e consciência? Ok? Exatamente. É, Você está sempre pensando. O pensamento certo. pode estar, o pensamento pode estar acontecendo de forma automática ou por arbítrio, igual na respiração, quando está respirando. Tem hora que a respiração está acontecendo de hora automática, de forma automática. Tem hora que você assume o controle da respiração, você para de respirar, prende, não sei o quê, mesmo com o pensamento. Mas nunca para de acontecer. Então, o pensamento nunca para de acontecer. Consciência é um dos três aspectos da sua unicidade existencial. É o aspecto do saber. Ou, se preferir, é o aspecto da percepção. Então, você pode chamar de saber ou de percepção. Consciência é o que torna possível você perceber tudo o que você percebe. Observe tudo o que está percebendo agora e sempre. Como você poderia estar percebendo tudo isso sem percepção? Não poderia. Consciência é a sua capacidade de percepção de tudo, inclusive do pensamento. Esclareceu, Thelma? Respondeu? Respondeu. Porque eu estava fazendo assim uma analogia com quando eu vi o filme, eu comecei a lembrar os exercícios e até quando você passou aquele exercício do lápis, que você foca no lápis, né? E você, quando começa a aprender a fazer o processo de meditação, você foca em alguma coisa, para que você mantenha como é que se diz, o pensamento sem muita pergunta para quietar a sua mente. E aí o pensamento, conforme você vai dominando a técnica, você descobre que você nem precisa de ouvir musiquinha, né? E nem tem que focar em nada. Você precisa se ausentar, é como se ausentasse, né? De pensamentos e fica com a sua mente tranquila que os pensamentos
ele pode entrar de um lado e sair para o outro muito fraco, e ali você está tão consciente que você pode estar em qualquer lugar, pode ser até dentro de uma guerra, de um barulho, de alguma coisa. E aí eu entendi isso como o despertar, e como em algumas religiões, ou seita, alguns conceitos que tem de iluminação, seria só isso. Uma coisa muito mais simples do que as pessoas fazem uma volta danada para numa simplicidade, né? Seria só você estar consciente, centrado. Tem um detalhe aí, Thelma, que precisa tomar cuidado. Palavras, são questão de palavras. Existe a palavra consciência e existe a palavra consciente. Não é a mesma coisa. Na sua pergunta, você me perguntou sobre consciência e não sobre consciente. E a gente confunde essas duas palavras e esses dois conceitos. Então, quando você foca em alguma coisa, se concentra em alguma coisa, você fica consciente dessa coisa que você está focada e concentrando. Consciente. Estar consciente é um estado da consciência. Então, tem a consciência. A consciência ela não é um estado. A consciência é o que você é. Ela é a sua natureza. É uma dos 3 aspectos da natureza do ser que você é. Um é a consciência. Essa consciência que você é, ela pode estar num estado consciente ou no estado inconsciente. Consciente e inconsciente são estados. Consciência é quem está nesse estado. Então, você é a consciência e você pode estar num estado consciente ou num estado inconsciente. Entende a diferença? É muito importante prestar atenção nisso. Tá. Consciente e consciência que você fala, né? Quer dizer, o estado que você alcança, que seria o estado natural do indivíduo consciente, né? Isso. Consciente sempre. Ciente das coisas. Isso. Consciente é um estado, lembra disso? É um estado. Eu estou consciente e não estou consciente. É o meu estado, consciente ou inconsciente. Agora, consciência é percepção, é o que você é. Você sempre é consciência. Não tem como você deixar de ser consciência. Porque todo ser é consciência. Entendeu? Entendi. Aqui tá, quando você fala, tá picotando muito. Não sei como tá aí, eu tô até fechando aqui para poder ouvir melhor. Mas entendi, tá claro, tá esclarecido. Aí depois eu ouço os áudios melhores, porque eu encontrei muita dificuldade, Ferrari, de entender dentro das minhas experiências, que eu procuro sempre, quando você passa os livros, e eu leio, e eu procuro estar dentro das minhas experiências para que eu possa entender. Porque não consigo entender só você falando. Eu fico com muita dificuldade. Eu tenho que achar um ponto onde eu me encaixo, sabe? Sim, prossigo. Só acrescento, então, já que você vai ficar estudando o tema, que a consciência que você é não é uma experiência, então você nunca vai conseguir encaixá-la numa experiência. E entender isso, aí é entender que você é a consciência. Porque o experimentador não se experimenta, então você nunca vai experimentar o experimentador que você é. Só que é inegável, porque como que você experimentaria qualquer coisa se você não fosse um experimentador? Então, nunca que a gente consegue encaixar o ser que a gente é. Eu experimentei o ser que eu sou.
impossível, isso nunca vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, você desperta para o ser que você é, porque você é o experimentador. Então, acrescenta isso aí nas suas reflexões e nos seus estudos, tá bom? Tá ok, obrigada, hein? Disponha. Tá. Beleza. Então, as duas primeiras perguntas da ciência do óbvio estão já respondidas. Vamos para a terceira e última, só tinha 3 perguntas. Essa aqui é da Pudim! Cadê o Pudim? Angélica! E aí, Angélica? Seu microfone está fechado, Angélica. Dá um oi aí pro povo. Abre aí, testa em voz. Oi, não. Beleza, Ferrari. Então tá, Angélica. Hum. Melhor se fechar aí a hora que você falar. Fecha aí o seu. Isso. Aí não tem microfone. A sua pergunta, eu coloquei um título pequeno nela e depois eu intercalei com as suas outras perguntas, tá? Então, devagar e sempre a gente vai caminhar. A primeira pergunta ficou: raciocinar é humano ou existencial? Ok? Raciocinar é humano. Você, enquanto ser, é existência, potência e consciência. O raciocínio surge quando você entra na experiência humana. Na experiência mineral e vegetal, por exemplo, não tem raciocínio. Pedra e alface, supostamente, não pensam. Beleza? Respondeu? Beleza, respondeu. Eu pensei nisso depois, Ferrari. Mas é por quê? Aí tá. Isso aí, então, assim, o raciocínio é uma ferramenta desse software humano, digamos assim. Isso, né? Como o pensamento e tudo mais. Mas aí, Ferrari, eu fiquei pensando o seguinte, que você fala que sem o despertar existencial, você fala que a gente está construindo uma casa de palha, mas para fazer uma análise, eu tenho todas as ferramentas no meu software, uma análise psicológica, não é não? Então, por que você fala que tipo assim, não, faz, né? Um pouco caso danado. O que acontece é que, na prática, quando você não está desperto consciencialmente, ou seja, você não entende que você é observador, você ser é observador e você humano é o observado, você se identifica e você começa a acreditar que você é só humano. A palavra identificação, ela tem a ver com ficar idem. Idem, ficar. Identificar. Então você se identifica com o humano, você fica idem ao humano. Se você fica idem ao humano, você não consegue se observar. Entendeu? Tá, eu consigo me observar sim, mas perde um pouco um pouco não, perde até bastante da sua capacidade de entrar naquele sofrimento, porque você não quer. Você lembra que na semana, tem mais coisa aqui da sua pergunta. Você lembra que na semana passada, no livro da semana passada, eu falei em defender a doença? Que a gente não quer admitir porque a gente quer defender a doença? É exatamente isso. Quando você se identifica como só humano, você se identifica com a doença. E aí você quer defender a doença. E aí você não admite, não admite e não observa. Por exemplo, você está com
Você está com um sentimento de vingança com uma outra pessoa. Aí você se identifica com essa vingança. A voz da vingança vai falar que sim, você tem que se vingar, que a pessoa foi ruim, que ela foi má, você tem que ir lá, que ela é mau caráter, que ela é safada. Aí você entra nessa conversa toda que o seu pensamento fica falando de vingança e você não consegue observar esse pensamento acontecendo. Você fica só lá, é como se você estivesse no cinema e você acreditasse que você fosse a tela do filme do personagem que está querendo se vingar. Quando você está consciente que você é observador, o personagem ali na tela que está querendo se vingar acontece do mesmo jeito. Mas você está lá na poltrona observando assim, tá, olha só o que você está fazendo. Igual no filme O Revólver. Eu estou vendo o que você está fazendo, viu? Você não julga, mas você vê, olha lá, ó a besteira que eu estou fazendo. Estou aqui querendo me vingar da pessoa, e depois ela vai querer se vingar de mim. Vou entrar no jogo do controle. Não vou, não. Aí se a consciência fala, não entra, aí você não entra. Agora, se você não está consciente que você é observador, você é aquele vingativo que está ali. Só tem o personagem. Só tem o só humano. E aí você não consegue admitir, você fica defendendo a doença e, por fim, você não analisa nada. Porque você não quer analisar. Você quer realmente entrar naquela vingança e tal. Então, é por isso que eu estou falando, eu digo que é importante se recobrar do observador que você é, para você poder fazer o processo de análise, senão você não entra. Esclareceu? Não concordo muito, não, Ferrari, porque eu acho que quando a gente, né, se propõe a fazer um processo de análise, no primeiro momento, pode até ser que aconteça isso aí que você está falando. Eu entro no personagem ali, me identifico e tá. Mas, num segundo momento, eu posso distanciar daquela cena ali, não vou analisar na hora, tudo bem. Mas depois eu posso fazer isso, fazer uma análise muito bem feita. Entende? E uma coisa também, Ferrari, que eu fiquei pensando é o seguinte, que antes, um outro curso que eu fazia, era assim, que foi uma coisa que você colocou por terra, né? Porque, tipo, quando ele ensinava a fazer, tipo, autoanálise também, né? Mas só que ele pedia para você conectar com o seu eu superior, como, tipo assim, como se a consciência fosse mais sábia. Entende? Ela pudesse te orientar. E isso não existe, não é verdade? A consciência não é mais sábia. Ou é? Ela não é mais sábia, ela é a única que sabe. Só isso. Quem que vai saber se não a consciência? Tá, ela sabe, mas ela... Ah, mas você entendeu o que eu quis dizer, né, Ferrari? A sabedoria, ela vem conforme a consciência, você na experiência humana, vai estudando os processos. Aí você vai produzir sabedoria, isso. Isso. Agora, Não tem nenhum eu maior aí que pode me soprar alguma, entende? Alguma coisa, tipo assim, o ser não tem não é esse o papel dele. não tem isso. Mas, claro, se você está num estado, que nem se falou, você está num estado mais pacífico, esse estado mais pacífico permite você raciocinar melhor. E quando você está raciocinando melhor, acontece isso que você falou. Só agora entendi e tal. Né? Parece que tem uma clareza maior. Claro que tem, porque você está raciocinando melhor. Mas parece ter uma inteligência superior, mas não é. Exatamente, isso aí. Ok. Então, vou continuar aqui com a sua pergunta. Você não concorda? Tudo bem, não tem problema nenhum, só estou explicando. Não, pois é, Fernanda, porque o negócio é que, assim, engraçado, você falou essa coisa do óbvio aí na pergunta, o que é óbvio e despertar existencial é a mesma coisa. Mas, para mim, racionalmente, é muito óbvio, né? E tudo que você fala. Então, assim, é como se, por exemplo,
essa coisa do observador, que eu tenho uma consciência, para mim é óbvio. E eu não tive despertar existencial. O que eu falo aqui na oficina que não seja óbvio? Aqui não é o caso da ciência, do óbvio. Tudo que eu falar aqui tem que ser óbvio. Se eu falar alguma coisa aqui que não é óbvio, bate em mim. Tudo bem, Ferrari, mas eu posso não achar, e eu acho, e realmente eu consigo ver tudo que você fala, é óbvio, ok. Podia não ser óbvio para mim. Que bom. Continuando a sua pergunta, então. Minha dificuldade é separar a consciência do raciocínio, da razão. Beleza? Beleza. Todos os seres humanos vivem nessa confusão. A solução é simples, basta você ficar consciente que você sabe do pensamento, mas o pensamento não sabe de você. Leia essa frase, por exemplo. Você não vai ler, você vai ouvir a frase, né? O menino chutou a bola na parede. O menino chutou a bola na parede. Para entender cada parte dessa frase, o menino, a bola, a parede e chutar, você teve que raciocinar. Aí, entre parênteses, fazer um processamento de dados. Raciocinar isso, é processar dados. Mas para saber que entendeu, você teve que saber do raciocínio. Ou seja, observar o processamento de dados. Senão, seria como assistir um filme de olhos fechados. Mesmo que o filme estivesse passando, você não saberia disso. Para separar a consciência do raciocínio, basta você ficar consciente que você é o observador do processamento de dados, do raciocínio. Assim como você, no cinema, é o observador do filme. O raciocínio é o filme observado, a consciência é o observador do filme. Ok. Concordo. Óbvio. Legal, óbvio, entendido, Ferrari. Valeu muito, Ferrari. Às vezes eu fico com umas duvidazinhas, mas aí eu fico assim, não, mas isso é burrice. É porque também eu não sou uma aluna muito aplicada, né? Eu não estudo muito. Então aí eu fico assim, não, isso aí não é, isso aí é, entende? Eu vejo assim que quem estuda, como se eles tivessem direito de fazer pergunta, mas como eu, né? Não estudo muito, então eu fico meio inibida de fazer pergunta. E fico com medo das minhas perguntas serem burras. Mas eu falei assim, vou encarar. Beleza. É isso aí, mas não acabou ainda. Tem uma última. Não, tem um rabicho aqui. Não fique temerosa, não, porque a sua pergunta está ajudando os seus colegas que estão ouvindo agora e os que virão atrás de você, no ciclo de estudos Eureka 2023, e no 2024, e no 2025, entende? Então, não se preocupe. Sempre a pergunta é aproveitada. Se não é, aí eu falo, respondo lá. Então, não tem por que se inibir no processo de perguntar. Deixa a seleção, essa análise, se a pergunta é boa ou não, para mim. Beleza. Isso aí não é responsabilidade do aluno. Por fim, fica assim, com o despertar existencial, conseguirei separar o raciocínio da consciência? A resposta: separar o raciocínio da consciência é o despertar existencial. Porque despertar existencial, você está dormindo, você está achando que você é o raciocínio. Eu sei do raciocínio. Aí você despertou. Estava dormindo. Aí você despertou para a consciência que você é, que a consciência é quem sabe do raciocínio. Beleza, Ferrari. Valeu, Ferrari. Muito obrigada, tá? Disponha. Como é que eu saio daqui? Eu vou silenciar você aqui. Pronto.
Então, meus caros amigos, companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2022. Acabaram-se as perguntas de hoje. Se alguém tiver mais alguma pergunta, assunto que queira conversar, fica à vontade. Um chat está aberto. Só levantar a mão aí, a gente conversa. Só haviam essas 3 perguntas mesmo postada na tarefa. Não levem dúvida, o ciclo de estudos está acabando, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, a hora é agora. Hoje, segunda-feira que vem, acabou. Vocês nunca mais vão me ver na vida de vocês. Boa noite, Isa. Pode falar. Boa noite, Ferrari. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo? Boa. Ouvindo. Então, fica uma coisa assim. Não sei se não tem a ver muito com o livro, mas tem a ver com todo o contexto do estudo da oficina, né? Eu tenho pensado muito, eu e meus pensamentos, né? Eu sou sempre eu sendo eu. E aí eu fico pensando assim, ao invés de. Claro, tem uma hora que eu olho e que eu fico super orgulhosa, que tipo, caramba, consegui entender isso, né? Pelo menos isso já é uma parte que eu já compreendi, entendi, beleza, tal. Mas quando eu olho para um monte de coisas que eu não entendi, tipo, fica uma frustração muito gigante, né? É uma sensação assim de como se a oficina fosse um mar e eu tivesse vindo só com um balde, entendeu? Eu não consigo carregar mais, porque eu só tenho um balde. E eu vejo gente lá com navio, carregando tudo. Eu falo, caramba, como é que pode? Como é que ele consegue? Como que faz para ter essa compreensão? Por exemplo, nesse agora, né, nesse meu quarto ano, misericórdia, no quarto ano, foi que eu consegui, por exemplo, é, não é gravar. Eu consegui gravar, por exemplo, o livro da Casa da Razão Humana. Porque antes, até para me expressar sobre isso, era difícil, porque eu não lembrava quem era o quê, quem fazia o quê, qual era a ordem, não lembrava, simplesmente não lembrava. Eu leio o livro e é como se ele fosse direto para o arquivo, entende? O livro vai para o arquivo e o que fica é o que eu consigo absorver na emoção. Sempre acontece isso comigo. Tanto que eu leio o livro que eu já li de novo e só lembro que já li no final. Eu vejo filme que eu já vi e só lembro que eu já vi no final. Porque fica muito só o sentimento das coisas, né? E a oficina, ela trata da autociência. Então, ciência já é uma coisa meio tabu para mim, né? Ciência me remete a laboratório, laboratório é contas com números, né? São coisas exatas e coisas exatas me deixam nervosa. Então, assim, e isso porque eu estou analisando como que funciona, né? Como que eu chego nisso, né? Eu chego porque ciência é uma coisa de laboratório, né? No caso aqui, o laboratório sou eu, né? E aí, quando eu olho para mim e falo, nossa, parece uma casa de acumuladora, entendeu? Tipo, não tem nem por onde começar. Aí eu falo, bom, o primeiro começo eu consegui abrir a porta. Tipo, a oficina conseguiu abrir a porta, conseguiu arrumar um caminho para passar, mas eu olho a montoeira de coisa que tem para fazer. E é como se eu tivesse uma equipe, como se a oficina fosse uma equipe toda, sabe? Assim, para limpar tudo, para organizar tudo. Mas eu não sei, cara, sabe, eu não aproveito tudo. Então rola uma frustração, a frustração rola uma culpa, a culpa gera um castigo, entendeu? Eu não sei se isso é um desabafo ou uma pergunta, na realidade. Eu tô compartilhando aqui, né? Eu tô compartilhando, sendo sincera. Eu acho que de todos os lugares que eu frequento, né, de família, qualquer lugar, trabalho, qualquer lugar,
o lugar que eu me sinto mais autorizada a ser quem eu sou é na oficina. Mesmo quando eu faço uma pergunta estúpida, quando eu, sei lá, sou às vezes inconveniente, eu sempre me sinto aceita na oficina. Eu sei que as pessoas não vão de um modo geral, eu não vou ser, não é castigada, eu não vou ser, esqueci a palavra. Esqueci agora a Bonito. palavra. Não, não é punida, eu não vou ser recriminada, né? Porque na oficina a gente, o oficineiro, quem chega agora, talvez não tenha essa mesma noção, até porque não passou pelo Eurecário, né? Mas como eu já estou no 4º ano e já passei pelo Eurecário, eu sei que cada um tem um jeito de funcionar, de ser, né? E que cada um só pode ser o que é através das suas memórias, e a minha memória me leva a ser do jeito que as minhas memórias me levam a ser do jeito que eu sou, né? Então, eu me sinto à vontade até para ser, sei lá, patética, qualquer coisa, né? Mas, na realidade, assim, o ponto que eu estou falando aqui é sobre essa questão, entendeu? De ver um mar inteiro, sabe assim? Eu olho para a oficina e transborda um sentimento por algo que não existe uma palavra para descrever o que é a oficina no geral, né? A oficina de livros, a oficina desses momentos de conversa que a gente tem, a oficina de oficineiros, a oficina de calouros. É tudo um conjunto muito, muito valioso, muito precioso, que agrega muito valor. Mas a sensação que eu tenho é que eu só tenho um balde para poder pegar, entendeu? E não adianta, eu comecei o primeiro ciclo com baldinho e eu estou terminando o 4º ciclo com um balde de 20 litros. E tem gente aí saindo com piscinas e piscinas. E eu falo, caramba, será que eu nunca vou ter 2 baldes para melhorar isso? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não sei se eu estou sendo claro, se eu estou procrastinando. Eu estou entendendo. Só que você está cometendo um equívoco, né? Qual equívoco que você está cometendo? Vários. Mas qual é o principal? A comparação. Exatamente. Você é ímpar singular, o outro é ímpar singular, todos somos ímpares singulares, e você está comparando. Então, não faz sentido. Quando você cai nesse equívoco de comparar, aí acontece tudo isso que você falou, de você vai se culpar, você vai se bater, você vai achar que você é isso, você é aquilo, porque o outro isso e aquilo. O outro é a vida dele, deixa ele lá. O que você deve se perguntar é se você está aproveitando com o seu baldinho de 20 litros. Né? Eu tenho um baldinho de 20 litros. Eu estou usando esse baldinho aqui no máxima potência. Hoje mesmo eu vi uma pessoa falando uma metáfora muito interessante, que é a do baralho. Né? Quando você vai jogar baralho, você recebe as cartas, e as cartas que você recebe é as cartas que você tem na mão. Não dá para você ter na manga as cartas que você não tem. Não, você recebeu 5 cartas e é as 5 cartas que você tem. É aquilo. E o que faz? O que você pode fazer? Jogar bem com essas 5 cartas que você recebeu. Então, fazendo uma analogia. Se você tem um baldinho de 20 litros, é isso que você tem, é o baldinho de 20 litros. Você está usando bem esse baldinho? Se você está, beleza, é isso que importa. Agora, se você tem um de 20 litros só tá usando para 1 litro, aí você está usando pouco. Então, o que importa não é o que os outros estão fazendo, é o que você está fazendo com o que você tem à sua disposição. É isso que você deve observar. E você vai ver que se você está fazendo, você vai perder esse negócio de ficar se culpando, vai baixar, vai embora, e você vai numa boa. Mas claro, qualquer... Deixa eu compartilhar já que você compartilhou uma coisa, vou compartilhar uma outra reflexão interessante. Recorrentemente eu ouço escritores falando, eu fico escutando, quando eles dão entrevista, eu gosto de
de ouvir escritor falando. Interessa, né? Porque eles falam sobre o processo de escrita e tal. E aí é bem interessante, eu gosto de ouvir. Então, estou sempre ouvindo um ou outro escritor falando do processo dele de escrever. E, claro, que todo escritor, antes de ser escritor, é um leitor. Porque como você vai escrever se você não lê? Então, todo escritor é primeiramente um leitor. Ele lê, aí ele gosta de ler, aí ele fala, vou produzir literatura, que é isso que eu gosto de ler, eu vou produzir também. Aí vai se tornando um leitor. Não tem nenhum que não seja assim. E aí eles falam muito também do processo de leitura, quando eles estão falando da vida deles, da produção deles, eles falam. E 99 dos 100 escritores que eu ouvi, se não os 100, eles sempre falam assim, que eles sofrem de saber que eles não vão conseguir ler todos os livros que tem no mundo. E é óbvio, ninguém nunca jamais vai conseguir ler todos os livros que tem no mundo. Mas uma pessoa que é um escritor, que é um leitor, né? Às vezes nem precisa ser escritor, mas que é um leitor, ele sabe que tem muito livro interessante aí. Cada dia sai um livro novo, interessante, com uma história nova e tal. Mas não dá para ele ler tudo. Ninguém consegue ler tudo. Com música também. Eu não consigo ouvir todas as músicas que tem. Eu gosto bastante de ouvir música, mas tem muita música. Cada dia sai uma banda nova, com uma coisa nova e tal. Aí você tem que selecionar o que realmente te importa, o que realmente você gosta e tal. E é o que dá para fazer. Sabe? Mas tem muita coisa que vai ficar sem ser estudada. Sim, vai. Eu vou morrer e não vou ler todos os livros do mundo. Eu vou morrer e não vou ouvir todas as músicas do mundo. Eu vou morrer e não vou ter praticado toda a autociência que eu poderia. Mas se eu fiz que existe disponível, mas se eu fiz o que eu vou morrer e não vou praticar toda a autociência, produzir todo o autoconhecimento que existe. Mas se eu fiz o que eu poderia ter feito, é isso que eu podia ter feito. Simples assim. Sua vez. Entendi. Mas o que acontece? Quando eu faço, eu compreendi perfeitamente, mas a questão é a seguinte: quando eu vou com meu baldinho de 20 litros e vejo alguém, né, lá com uma piscina, eu fico com dificuldade de compreender se eu estou fazendo bom uso dos meus 20 litros. Não, eu fico com dificuldade de compreender se eu só faço isso porque eu só tenho 20 litros e ele faz mais porque ele tem tanto, ou se eu não estou fazendo o suficiente que poderia com meus 20 litros, entendeu? Eu sempre acho que ele faz mais porque ele conseguiu absorver mais e eu absorvo pouco. Você entendeu? Entendi, e daí? Né? Você falou de absorção, né? Tem pano que absorve, é super absorvente. Tem pano que absorve pouco. O que vai fazer? Um pano é de um tipo, outro pano é de outro tipo. Você vai querer ser diferente do que você é? Você vai conseguir? Eu vou pegar uma coisa no seu caso, por exemplo. É que você está olhando para o que você não tem. E você tá olhando para quem tem o que você não tem. Mas você tem o que o outro não tem também. Entendeu? Por exemplo, você é uma pessoa que está dizendo que eu não consigo absorver o tanto que outras pessoas absorvem, que eu vejo que outras pessoas absorvem. Aliás, é um drama seu antigo, né? Você vive reclamando disso, assim, falar da sua tia e tal. Não lembro o nome da sua tia, mas você falava, fulana, não sei o que, absorve tudo, sabe tudo. Beleza. Verdade. Enfim, para ela isso é mais fácil, acontece para ela com mais facilidade. Em compensação, você é uma pessoa que você mesmo acabou de falar e observar, tem uma aproximação, uma sensibilidade emocional que outras pessoas não têm, entendeu? A Rosa
tem um cheiro tal. A margarida não tem o cheiro da rosa, mas tem o dela. É outro tipo, entende? A laranja, ela é ácida. Sei lá, a melancia não é ácida, mas tudo bem, a melancia é melancia, a laranja é laranja. Você tem atributos que outras pessoas não têm, as pessoas têm atributos que você não tem e vice-versa. É assim, normal. Nenhum problema nisso. A não ser que você achar que é um problema. Daí você vai fazer um problema de uma coisa que não é problema. Entendi. Entendi. Essa coisa de sentir cobrada, não pelos outros, mas por mim mesma, né? É uma coisa que eu identifico. Você estava falando aí sobre a questão de se auto-observar, né? E perceber como que você reage, né? E como eu passei por esse processo, né? Dessa questão aí do meu problema de saúde. Então, eu fui enveredando por um caminho que eu demorei para tomar, para perceber que eu estava entrando no vitimismo e usando o problema para justificar isso. E de repente deu um clique. Aliás, não deu um clique, não. É que veio uma amiga assim, sabe? Super, super, hiper amiga e me deu uma cabeçada, tipo assim, acorda, né? O que que você está fazendo? Tá justificando por quê? Isso não é verdade. Olha isso aí. Quando ela falou isso, tipo, sabe assim, caiu as fichas. Eu falei, é mesmo, não é verdade, né? A doença é 10%, e o restante eu tô aí. Parei 90% por causa de 10% e não é verdade que é tudo isso. Então, eu meio que tô assim, isso aconteceu tem 3 dias, eu tô num processo assim de despertar mesmo, né? Para isso, para o meu comportamento, para analisar o que que eu fiz. Eu observei que como que eu me comportei, eu descobri um caminho, a princípio era justificável, realmente a doença causava tudo aquilo, eu comecei um tratamento, ela diminuiu, mas eu não diminuí o meu comportamento, eu mantive, entendeu? Então eu fiquei consciente disso. Mas tá bom, é verdade, realmente eu tenho essa questão da comparação, sim, é uma coisa recorrente, porque é uma coisa que eu sempre me cobro, no sentido de que, nossa, você faz muito pouco. Sempre eu acho que eu faço menos, sempre eu acho que faço pouco. E quando eu penso nisso, eu sinto muita raiva de mim, porque eu não me sinto uma pessoa incapacitada. Você entende isso? Não é que eu pense que eu sou uma vítima, que eu me sinto incapacitada. Eu fico furiosa porque eu sei que eu tenho competência e capacidade, mas eu não tenho ação. Eu opto pela procrastinação. E o problema é que eu tenho consciência disso. Então eu vou sofrendo, eu boto um sofrimento em cima do outro, um castigo, um sofrimento, mais um castigo de novo, entendeu? Mas eu entendi o que você falou. Entendi. Beleza. Vai observando tudo isso. E quanto mais você observar, mais você já está esclarecida um pouco sobre isso. E quanto mais você observar, mais esclarecida você vai ficar e melhor você vai lidar com isso. Esse que é o caminho. Beleza, obrigada. Exponha aí. Vamos aqui para Jéssica. Diga lá, dona Jéssica. Oiê. Olha a Eu cara de queria. malandra da mulher. Eu aprontei, vou aprontar, eu estou aprontando, sim? Olha essa cara. Aqui em Minas Gerais, não sei se vocês sabem, mas a pessoa que é malandra, como é que a gente chama aqui em Minas Gerais? Fala pro povo aí, Jéssica. Não, é custoso. Custoso, é isso. Essa palavra é mineira, lá em São Paulo não tinha. Quando a criança é espoleta, a gente fala, "Ih, moleque custoso esse aí." Diga lá, dona Jéssica. Eu tô com a visita em casa. É... O que acontece? Eu me reconheço muito. Eu não Fala perto lembro. do microfone, por favor. Então, peraí. Eu vou tentar aumentar. Tá ouvindo? Melhor?
Melhorou um pouquinho. Tá, demorou tanto que eu esqueci já uma parte. Então, vou tentar focar para não me perder. Eu me Tá. reconheço muito na Isa, na história que a Isa contou, dessa cobrança, comparação e tal. Só que aí eu não consegui entender como que eu vou observando, perceber que a comparação comigo mesmo, estou fazendo o suficiente. Porque às vezes eu percebo que eu estou me enganando, às vezes eu estou falando assim, eu estou fazendo o suficiente, eu estou usando toda a minha capacidade de 20 litros lá. Mas aí depois eu olho para essa mesma situação, depois de analisando, falo, eu acho que eu poderia ter feito mais. E aí, assim, como que lá na observação eu vou falar, tô fazendo o suficiente, não tô, como é? Não tô conseguindo. Tem duas coisas aí. Quando eu falei para ela ir observando, eu falei para ela ir observando esse processo aí de comparação e o que gera. O processo de comparação gera uma cobrança, gera um outroísmo, porque ela vai ficar olhando para o outro e vai querer ser igual ao outro, aí vai ter o outro como modelo ideal e tal, e ela vai acabar saindo da unicidade dela. Então, falei para ela observar isso, para poder sair disso. Agora, quando você se compara com você mesmo, para perceber se você está andando, você olha para trás e vê se você está melhor. Hoje eu estou melhor que ontem, por exemplo. Vamos fazer uma analogia para ficar mais claro. Você está estudando, sei lá, você está aprendendo ou natação, ou você está aprendendo a tocar piano, ou você está aprendendo a mexer num programa de computador, alguma coisa assim. Aí você olha para o dia de hoje e olha para o dia de ontem. E aí você olha, eu sei nadar, hoje eu estou nadando melhor que ontem? Estou, então beleza, estou avançando. É isso que importa. Hoje eu estou tocando piano melhor do que eu toquei ontem? Estou, porque aquela música lá da semana passada eu não conseguia, eu já estou conseguindo tocar essa música hoje. Então estou avançando. Hoje eu estou usando o melhor programa, porque agora eu já entendo como é que funciona, não sei o que, não sei o que lá. Então você olha para o seu presente, olha para o seu passado, compara os dois, essa comparação é saudável, para você entender se você está avançando na aprendizagem daquela coisa. Aí, deixa eu terminar. Aí você olha para você agora, no caso do autoconhecimento, você olha para você agora e olha, hoje eu estou menos altruísta do que eu estava ontem. Aí, sim, porque eu não briguei, eu não entrei lá para dar palpite na vida de fulano, não sei o quê. Então estou avançando, entendeu? É isso. Fiquei com menos. Hoje, se fosse. Acontece uma coisa que antigamente você entraria em mó mimimi, ia ficar um mês de mimimi com aquela coisa. Aí você ficou só 2 dias de mimimi. Avançou. Não é? Foi só 2 dias. Melhorei muito. Antes eu ficava um mês, hoje fiquei só 2 dias. E assim você sabe que você está avançando, que você está progredindo. Se você não tivesse produzido autoconhecimento, não tinha essa mudança. Então você produziu. Entendeu? É isso. Tá bom, respondeu, inclusive. Então, está respondida. Valeu pela pergunta. Alguém mais quer conversar algum assunto? Tem alguma pergunta? Reinaldo Fonseca. Está liberado, Reinaldo. Boa noite, Ferrari. Ferrari, você estava falando aí sobre comparação, né? E, inclusive, que um dos problemas dos autores são leitores e que nunca vão conseguir ler todos os livros do mundo. Eu tive uma olhada interessante durante esse assunto, que é o seguinte, eu sempre tive vontade de escrever, mas eu não tenho um português perfeito. E eu acho que isso é um requisito fundamental para se escrever. E eu lembrei de você dizendo esse dia que o teu português é péssimo, que todo mundo fica corrigindo e tal. Então, de repente, a comparação para achar o nosso
a nossa dúvida, quer dizer, aquilo que a gente pensa que é errado pode ser legal também. De repente, é ruim a comparação quando você se coloca para baixo pensando que é menor do que o outro. Mas pode te ajudar também a ver que você é normal como todo mundo. Como você disse para a Isa, cada um tem uma deficiência e cada um tem uma qualidade, cada um é diferente. No caso, não é nem deficiência, cada um tem uma característica diferente. Isso, característica diferente. Bem A forma como eu controlo a bola é diferente da forma como o Neymar controla a bola. Eu nunca vou controlar a bola igual o Neymar, e o Neymar jamais irá controlar a bola igual eu. Então, nós temos características diferentes. Claro que o jeito que o Neymar controla a bola funciona melhor no esporte dele lá. Exatamente. Então, quando a comparação é no intuito de aprender, ela pode sim ser valiosa. Então, quando a gente se compara com o outro, a gente está comparando uma competência, geralmente. Uma vez eu fui num show de uma violonista, eu tenho a prática de tocar violão, então, quando eu vejo alguém tocando violão, eu me comparo o meu nível de proeficiência com o nível do outro. Então, eu fui lá uma vez no show dessa moça e saí triste, né? Porque ela destruiu o violão, ela tocava demais, Shabadi Assad. Aí ela tocou o violão, batucou, sensacional. Aí eu saí com o meu amigo do show e falou, como é que você tá? Eu falei, eu tô triste, cara, porque eu nunca vou tocar nem um dedinho do que essa mulher toca, né, velho? Aí ele falou assim, esse meu amigo falou assim, não, mas não fique triste, fique contente que você viu um exemplo de uma pessoa que explorou todo o potencial do violão, né? Então se inspire nela, em vez de ficar triste. Aí, quando a gente usa a comparação para se inspirar, fala, olha, fulano de tal explorou o potencial do violão, tanto isso aí. Eu não vou tocar um mindinho do que a pessoa toca. Beleza, mas me inspira que eu sei que aquele potencial todo existe. Então, eu posso desenvolver o meu aproximando do dele, mas não que eu vou ser aquela pessoa. Então, quando a gente compara com o outro assim, aí a gente não é ruim, é bom, que é inspirador. Agora, quando a gente quer ser o outro e não percebe tudo que o outro tem uma natureza diferente, tudo que o outro fez para chegar ali, porque a Badia Assad, por exemplo, ela estuda violão de manhã, de tarde e de noite, o dia inteiro estudando violão. Se você tem esse nível de prática, é claro que você vai tocar muito bem. Você estuda de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo. Você avança demais. E isso é um aspecto para dizer que, como a comparação é injusta, eu estou comparando uma pessoa que estuda de manhã, de tarde e de noite comigo, que não estudo nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, só de fim de semana e olha lá. E ela nasceu numa família de músicos, só para ilustrar, como eu estou usando ela de exemplo, né? E eu não nasci numa família de músicos. Os irmãos dela são os melhores violonistas do Brasil. E ninguém na minha família toca nenhum instrumento. Entende? A comparação é injusta, então não faz bem nenhum para você querer se comparar com o outro sem considerar todas essas coisas que fazem com você seja diferente. São características diferentes, vidas diferentes, contextos diferentes, circunstâncias diferentes, tudo diferente. Aí você quer comparar com o outro, ser igual ao outro. Agora, você pode usar, sim, a comparação numa competência que você quer desenvolver com alguém que já desenvolveu aquela competência como fonte de inspiração. Foi o que meu amigo falou, não fica triste não, usa como fonte de inspiração. Olha para ela e fala, porra, se é possível desenvolver essa habilidade de tocar em violão nesse nível, e ela é a amostra. O que a gente chama de, como que é?
Tem um nome que a gente dá para esse tipo de pessoa. São aquelas pessoas que vão na frente, que quebram os recordes e tal. É isso, né? Não é todo mundo que vai na frente e vai quebrar um recorde, vai ser um exponente, alguma coisa. São pessoas que se concentram demais naquilo e a circunstância favorece, tá? Mas essas pessoas inspiram a gente, porque elas ultrapassam limites, e quando elas ultrapassam limites, elas estão mostrando para a gente que a gente pode ultrapassar os nossos também, mas ultrapassar os nossos, e não o dos outros. Beleza? Legal, interessante. Inclusive, tem uma questão aí de que quando uma pessoa quebra um recorde que há muito tempo não é quebrado, logo, logo, mais outros e outros começam a quebrar esse recorde também. Interessante, ficou muito bom isso aí, porque, ou seja, usar a comparação como fonte de inspiração, então é um negócio muito legal, realmente. Valeu, Ferrari. Valeu, tamo junto. Carol Martins. Alô, alô, Carol Martins, a moça dos óculos redondinho. Hello, boa noite. Hello, Carol. Então, quando eu fui lendo, e na verdade várias outras vezes, eu já tentei fazer a tal da autoanálise. Já tentei com outros cursos, com outras, já é uma prática que eu venho fazendo, mas eu estou tentando fazer com as suas coordenadas. E aí eu percebo, ali só para retomar, né? No livro você fala de 2 passos. Primeiro passo, identificar a emoção, raiva, medo, depressão, etc. Segundo passo, entender o que é, para que serve, qual a função, como lidar. Eu percebo que eu não consigo, tem muitas vezes que eu não consigo sequer identificar qual é a emoção. Porque tem hora que eu acho que é uma coisa e depois eu já acho que é outra. Exemplo, tipo, nossa, esses dias eu tava na bad. O que que é uma bad? Aí, não, será que eu tô desanimado? Será que é desânimo? Será que é frustração? Será que é cansaço? Será que é. Sabe? Tipo, eu não consigo nem identificar. Quanto mais dizer o que é, para que serve, de onde vem, para onde vai. E aí, um pouco na linha do que a Jéssica falou, como é que euzinha tô aqui nesse processo aqui solitário? Tudo bem, vai ter o Eurecário, massa, sensacional. Mas eu não quero ter uma muleta pro resto da vida. Eu quero aprender a fazer esse processo sozinha. Como que eu identifico que a minha autoanálise está correta, está na linha ali, sabe? Ou não, eu posso estar viajando na maionese, porque na minha cabeça, assim, me parece um processo muito solitário, até porque só eu tenho acesso a mim mesma. Só que aí como é que eu sei se tá certo? Porque resolve. Se não resolver, tá errado. Simples assim. Entendi. O sofrimento. Você faz a autoanálise quando você está vivendo mal. Aí você analisa, tal, entende. Continua vivendo mal, então não entendeu nada. Achou que entendeu, mas não entendeu. Não é isso. Ela analisa de novo, continua vendo mal, continua. Então, também não entendeu ainda. Volta lá, analisa de novo. Parou de viver mal. Beleza. Então, aí a análise foi correta. É isso. Análise incorreta não resolve, análise correta resolve. Entendi. É que às vezes também esse negócio de viver bem, não sei, parece que às vezes arruma um paliativo, por exemplo, ai, tô desanimada, pô, vou lá e como um bolo inteiro de chocolate, ai, que delícia, nossa, tô ótimo, parei de sofrer. Mas é um Isso aí negócio não é viver bem, isso aí é vida boa. Viver bem não é vida boa. Quando você vai lá e come o bolo, você vai procurar uma vida boa para fingir que você está vivendo bem, mas não está, você está vivendo mal, porque você não precisa de bolo para viver bem. Você faz isso para mudar o foco e fingir que você não está sofrendo, mas tá. Senão você não ia lá comer o bolo. Tô sofrendo. Liga a televisão. Agora eu não estou mais sofrendo. Lógico que tá. Só está distraído. A hora que você desligar a televisão, o mal viver volta. Entendi. Tentativa e erro. Isso.
Como diz o outro livro, teimar. Teimar, exatamente. Pode botar teimar aí, que você vai ter que teimar a vida inteira. Beleza, era isso. Obrigada. Disponha, valeu pela pergunta. Tem uma pergunta aqui da Yolanda. Eu vou responder aqui, Yolanda, se fez por escrito, mas se você quiser conversar ela aí, é só você abrir seu microfone. A Yolanda está me perguntando: se sou observador e observado ao mesmo tempo, então observador é a causa e observado é o efeito? É mais ou menos isso mesmo. É que aqui não é bem uma relação de causa e efeito. Tem, né? O observador é o você ser, e o ser é a causa, e o observado é a realidade é o efeito. Tem sim isso. Mas o melhor é você pensar assim, que você é o observador e o observado. Né? Você é quem está vendo, e a coisa que você está vendo é você também, as duas coisas. William falou aqui, vanguarda, isso mesmo. É o pessoal da vanguarda que vai na frente. Os caras que quebra os limites. Igual a oficina. A oficina é de vanguarda. Simone Rufo. Diga, Simone. Boa noite, Ferrari, oficineiros. Boa noite, Simone. Você está bem? Eu estou bem. E o senhor? Eu estou bem. Assim Então, como a senhora. Que beleza. Estou gostando desse seu jeito de falar segundo o interlocutor, hein? Tá uma beleza mesmo, uma belezura. Vamos lá. Assim, você falou para Carol que você está vivendo mal, faz autoanálise, daí se você começa a viver bem, deu certo. É como, né? É aqui que é o que mostra se está certo ou não a sua análise. Assim, não é a primeira vez que eu escuto você repetir isso, que é na hora da raiva, na hora que a coisa está acontecendo, que você vai praticar autoanálise. É assim, na hora que a coisa está acontecendo, que você está ali com a cabeça quente, se você conseguir fazer uma autoanálise, ou recitar um mantra, fazer qualquer coisa, pedir para Deus outro, Jesus Cristo, você já está mais do que iluminado, já começa por aí. Se você conseguir essa frieza de, no momento, não estou falando nem uma hora depois, no momento, conseguir, já é uma bênção incrível. Agora, eu tenho o hábito de fazer isso, por exemplo, antes de a situação ficar caótica, para que não chegue numa via de fato de ficar caótico a coisa, de chegar as emoções ficarem todas assim já em polvorosa. E dificilmente fica assim. Eu não sou uma pessoa que tem rompantes muito grandes de emoções assim, de tipo, a coisa vai dar merda, entendeu? Não é muito natural para mim. Assim, não faz parte da minha rotina, vamos dizer assim. Agora, geralmente se faz depois. E fazer quando você não está com nenhum problema, fazer autoanálise quando você está relaxado, legal, podendo ver com mais clareza, não é mais eficiente? Sim, porque tem a ver com o que eu falei lá para... Não sei para quem. Para a Theo. Que quando você está tranquilo, o seu poder de análise aumenta, você raciocina melhor, ou para a Thelma ou para a Angélica. Então, sim, na hora que você está calmo, você faz a análise melhor, só que você faz em retrospectiva. E quando você consegue estar lúcido na hora da raiva, na hora que a coisa está acontecendo, você não faz em retrospectiva, você fica assistindo a coisa acontecer. Tem mais poder. Quando você pega na hora,
e faz análise na hora. Só que, claro, quando você não tem prática, é difícil fazer na hora, é bem difícil. Mas conforme a gente vai adquirindo prática, vai treinando fazer em retrospectiva, aí a gente vai cada vez mais conseguindo fazer no momento. E o bom de fazer no momento é que, além de você ter o material vivo ali, que você está vendo o que está acontecendo, você evita o desdobramento de mal viver que teria ali se você não fizesse. Então, é muito importante. Foi também que eu falei para a Angélica. Ela perguntou, mas eu sempre faço análise, não precisa estar desperto para o observador. Precisa, porque se você, principalmente na hora da raiva, na hora que você está, o estado emocional não precisa ser raiva, pode ser tristeza, pode ser outra coisa, angústia, enfim, ansiedade. Na hora da emoção forte, se você não está lúcido, você tenta defender a doença, tenta defender a coisa. Você não se permite fazer análise, porque você se identifica. Você quer ficar identificado. Aí, se você tá desperto para o observador, você consegue se desidentificar. Você dá um passo para trás assim e fica olhando. E aí você consegue fazer análise no momento. Se você não está acostumado a ficar consciente que você é observador, você não consegue, você fica identificado e não consegue fazer na hora que a emoção está muito forte. E às vezes na convivência, tem hora que a emoção está bem forte, você precisa ter capacidade de ficar no observador para poder conviver bem, porque quem está do outro lado da convivência está jogando pesado para te jogar para dentro do jogo do controle. E se você não fica bem desperto no observador que você cai no jogo do controle e vai viver mal. Beleza? Era por aí que você queria? Então, só para ver se eu consigo transmitir bem o que acontece aqui. Por exemplo, em situações assim de você, por exemplo, não cair, para favorecer a convivência, esse distanciamento aí, até que algumas vezes, né, se consegue fazer bem, quando na hora da convivência, né? Por exemplo, eu não sou assim pavio curto e nem de, eu consigo tentar observar, eu não deixo a coisa descambar para uma má convivência nesse sentido, como você está falando, por conta das emoções na hora, descambar para má convivência. Agora, o que eu estou perguntando mesmo é assim, verificar o gatilho. Nesse momento, é isso que você está falando? Você está ali observando, você está observando e analisando para tomar a melhor atitude, o melhor comportamento naquela situação, ou você está simplesmente não fazendo nada disso e só observando com distanciamento o que está acontecendo? É tipo em prol da convivência, que vai haver um trabalho na hora da análise feito na hora, ou é apenas para você, como observador, ver o gatilho que está acontecendo ali, que tá falando a respeito do que você está fazendo? O benefício é seu. Exatamente, você vê tudo, você vê antes do gatilho. Você vê o dedo indo para o gatilho, você vê o gatilho, você vê o dedo apertando o gatilho, e só que se você vê tudo isso e você está consciente, você vê tudo isso acontecendo no seu pensamento, né? Vamos supor que é um movimento de vingança. A pessoa fez uma coisa, aí você vê seu dedo indo para o gatilho para disparar um comportamento de vingança. Você vai se vingar da pessoa. Aí você pode escolher N coisas. Às vezes para se vingar da pessoa, você fecha a cara. Às vezes é um comportamento desse, que na verdade é uma estratégia para você se vingar da pessoa, porque você não gostou do que ela falou. Então você vê tudo isso acontecendo, e quando você vê antes, quando você vê acontecendo no seu pensamento, então não aconteceu ainda
na realidade objetiva, você vê tudo isso, você vê que você não quer entrar nisso, e aí você não deixa chegar na realidade objetiva. Mas não é que você não deixa chegar por não deixar chegar. Ah, não vou deixar chegar porque eu quero. Você não deixa chegar porque você, junto com a observação, você entendeu que não é uma boa opção. Aí você fala, olha só o que eu estava prestes a fazer, mas não vou fazer. Igual quando você tem uma ideia, mas você percebe que a ideia não é boa, você abandona a ideia e vai para outra. É isso. Esclareceu? Sim. Para você abandonar uma ideia, você tem que ter ideia e observar ela e ver que ela não é uma boa ideia. Aí você abandona. Então você tem que observar tudo isso. Vem a ideia, você observa a ideia, você analisa a ideia, não é uma boa ideia, se larga a mão da ideia e pega outra ideia. Mas aí ela você está falando. É objetiva. Mas aí você está falando em tomar uma ação naquela convivência, é disso? Eu não sei se a gente está falando da mesma coisa. É em tomar uma ação no que está acontecendo naquela convivência? Em toda convivência ela vai acontecendo porque você vai clicando, arbítrio. Sim, aí tudo bem. Isso. Aí, num determinado momento que você ia tomar o arbítrio, que você percebeu que era o péssimo arbítrio, você ia entrar no jogo do controle, por você estar observando, você não arbitra aquilo, você arbitra outra coisa. Isso, quando você já está fazendo isso, já é a autoanálise para você? O que acontece é que quando você... Deixa eu falar e depois eu replico. Deixa eu falar isso, aí depois você vê se responde o que você está querendo investigar. Quando você tem prática em autoanálise, na hora que você olha, você já analisa, acontece automaticamente. Você sabe, você olha e você vê que você, por exemplo, você está praticando um comportamento, um padrão de comportamento que você tem de jogar o jogo do controle de forma X. Aí, você vem observando isso, eu jogo o jogo do controle de forma X, você analisa em retrospectiva. Acontece tal coisa e eu jogo o jogo do controle de forma X. Aí você já está praticando observar que você joga o jogo do controle de forma X. Aí você está, de repente, numa situação de convivência e, de repente, quem está na convivência faz uma coisa e pronto, já vem todo aquele padrão de comportamento de forma X acontecendo. Na hora que você olha, você já analisa tudo de uma vez, assim, bateu o olho, viu, enxergou. Acontece, a observação e a análise acontecem ao mesmo tempo. Pá! E aí você já muda de opção. Você para de repetir o padrão. Exatamente. Porque você já analisou aquele padrão várias vezes, você sabe o que vai estar acontecendo. Então, na hora que você olha, a análise já vem junto. Então, entendi. É isso mesmo. É isso que eu queria. Beleza. Valeu, Simone. Arô. Alguém mais? Tem pergunta, assunto, quer conversar? Nessa nossa penúltima conversa do ciclo de estudos. O penúltimo, um chat. Não mais. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então tá. É normal isso. Quando vai chegando no fim do ciclo disso, toda vez isso, as perguntas diminuem. Por isso que eu falo para vocês no começo do ciclo de estudos, que seria interessante fazer o ciclo inteiro, sem nenhuma pergunta, porque cada livro vai explicando o outro, aí chegaria no fim e não teria pergunta nenhuma mesmo, porque todos os livros explicaram as perguntas subsequentes e as dúvidas subsequentes. Muito bem. E vocês podem ver que os primeiros livros são os que mais têm perguntas. E os dos fim são os que menos têm. Muito bem, meus caros companheiros. Então, terminada a penúltima conversa aqui, vamos para o último passo do nosso ciclo de estudos. Vocês vão ler amanhã, essa semana,
o Pensamento no Divã. Deixa eu só dizer que esse livro aqui, Sou Dois, alguns de vocês falaram assim, eu sou dois. Era um título que eu pensei para o livro, né? Eu sou dois, mas sou dois é mais legal, né? Mais estimulante. Sou dois, como é que pode ser dois? E eu escrevi por conta de ajudar pessoas que estavam com dificuldade em fazer autoobservação e autoanálise por conta da identificação. Pessoa que vem, eu não consigo analisar, entro no mal viver, não sei o quê. Aí eu fiquei, né, eu vou interagindo com os alunos e vou vendo, analisando para ver qual a dificuldade, o que está acontecendo ali que pode ser feito a respeito. E o que eu descobri, né, pelo menos ficou óbvio para mim, em relação às pessoas que estavam tendo essa dificuldade, não sei se todas, era isso, que tinha uma identificação, a pessoa não conseguia se colocar numa posição de observador e aí ela não conseguia observar e fazer análise, estava dificultando o processo de análise da pessoa. Eu escrevi o livro para ajudar nisso. Então a gente viu lá que admitir é fundamental, parar de defender a doença, né? Primeiro passo para você se curar é parar de defender a doença. Aí você tem que admitir, sou doente. Estou doente. Estou atolado na merda. Onde que você está, Ferrari? Eu estou aqui, atolado na merda. É isso. Não, você está atolado na merda fingindo que você está no Nirvana. Eu estou no Nirvana. Eu estou no milkshake de ovo maltine. Eu estou no chantilly. Não, você está atolado na merda. Se você não admitir que você está atolado na merda, como é que você vai sair da merda? Então, admitir, estou atolado aqui nesse jogo do controle maldito que me pega apercebido, desapercebido, de sábado, domingo, feriado, toda hora me pega isso aqui, atolei nesse jogo do controle, que quero sair. Não quero viver no jogo do controle, não quero viver altruísta. Beleza, admitiu. Aí tem que fazer o quê? Observar o jogo do controle. Como é que você vai sair de um jogo que você não sabe como é que é jogado? Então tem que observar o jogo do controle acontecendo. O seu jogo do controle. O seu jogo do controle acontece aí, no seu dia a dia, na sua realidade, no seu aqui e agora, todo instante ele está acontecendo. Tanto na sua convivência como dentro da sua cabeça, os seus pensamentos, as suas crenças, os seus valores, tudo isso que você tem aí acontecendo. Precisa observar tudo isso, que é isso que te mantém jogando o jogo do controle, o jogo do mal viver. Precisa observar isso. Agora, só observar não é suficiente, você vai ter que analisar. Então, como o jogo do controle está intimamente ligado com as suas crenças, aí você precisa analisar as suas crenças, sua mentalidade. Se entrar na sua mentalidade e analisá-la, na sua mentalidade, e analisá-la. E o livro Pensamento no Divã é justamente isso. Quando você vai lá no terapeuta, você fala, eu deitei no divã e conversei com o terapeuta e ele me analisou. Mentira! Quem deitou no divã foi o seu pensamento. E quem foi analisado foi o seu pensamento. Aliás, essa ideia de você ir no terapeuta e fazer análise é justamente a ideia do sou dois. É isso. Quem é observador e quem é observado de uma sessão terapêutica? O paciente é observado, o terapeuta é observador. Ele fica lá ouvindo o paciente para analisar, entender, e o paciente é o objeto observado ali. Ele traz todos os seus pensamentos, suas crenças e tal ali. Então, é exatamente o mesmo na autoanálise. Você precisa se dividir em dois.
paciente e terapeuta. O terapeuta é o observador, que vai ficar observando você, paciente. Só que tudo é você. Você é o terapeuta e você é o paciente. Só que um é observador e o outro é observado. Então, você se divide em dois. E esse terapeuta que você é, que está observando você, a sua mentalidade, o seu pensamento, vai analisar esse pensamento. Então, você coloca o seu pensamento no divã, o seu sistema de crenças, e vai analisar ele para descobrir ali o funcionamento do jogo do controle que você está jogando dentro da sua cabeça, o funcionamento da sua mentalidade altruísta. Quanto mais consciente você ficar, mais fácil fica você sair dessa mentalidade altruísta e jogar o jogo da liberdade, o jogo do viver democrático e altruísta. Então, o livro Pensamento no Divã é para isso, é o terceiro passo. Então, admitir, observar e analisar. Boa leitura para vocês. Aproveitem essa última semana para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, porque encerrou o ciclo de estudos na segunda-feira que vem. Daí eu vou ter vai ter uma semana aí, ou duas, não sei bem, que eu vou continuar em contato com vocês. Eu vou explicar como é que vai funcionar a fase de práticas. Aí vocês decidem se vocês vão ter, a gente vai ter uma conversa aqui, aí vocês tiram todas as suas dúvidas, fazem perguntas, e aí vocês decidem se vocês querem ir para a fase de práticas ou não, a partir do momento que vocês estiverem entendendo como que funciona, todo o funcionamento mecânico da coisa mesmo, operacional da coisa. E daí começa a fase de prática. Beleza? Então, valeu pela conversa de hoje. Vou falar a declaração e fica encerrado. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, desrespeito que me chega de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Boa noite, gente. Valeu demais. Prossigamos.